Vamos lá. O Evangelho da Graça, São Marcos 16 e o verso 15. Quem pode ler para mim? Esse é o Evangelho que nós pregamos. O Evangelho da salvação que vem através da graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ler. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Amém? Amém. São Mateus 24,14, foi o que acabamos de ler. É o Evangelho do Reino. As duas testemunhas irão pregar na grande tribulação. O Senhor Jesus Cristo diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as coisas, então virá o fim. Este Evangelho do Reino, como já foi escrito, começou a ser pregado por João Batista, que estava preparando o caminho do Senhor, e ainda será pregado na grande tribulação para as testemunhas, procurando converter os corações dos pais aos filhos. Malaquias 4, verso 6. Pode ler, Malaquias 4, verso 6. Quem achou? Está antes de São Mateus. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cochiam, e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligiria. Amém? Agora uma pergunta a gente podemos fazer. Se o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, quem iria pregar? Visto que só duas testemunhas não conseguiriam fazer tudo isso. Acreditamos que as pessoas que ouvirem a mensagem das duas testemunhas também irão pregar que o reino de Cristo está próximo. E isto irá acontecer no mundo todo. Assim, aqueles que aceitarem esta palavra poderão até ser mortos pelo anticristo, por aceitarem o reino de Cristo e não a marca da besta. Mas aqueles que restarem da perseguição herdarão o reino de Cristo no milênio, de acordo com as bem-aventuranças de São Mateus, capítulo 5, do 3 ao 12. Ou veja, as duas testemunhas, quando a igreja for arrebatada, o mundo estiver no caos, então Deus ele vai enviar as duas testemunhas. Essas duas testemunhas, ela vai pregar o Evangelho. O anticristo já vai estar reinando. Então haverá um certo confronto ali entre o anticristo e as duas testemunhas. Mas veja que Deus dá autoridade às duas testemunhas. Que todo aquele que se levantar contra as testemunhas, fogo vai sair da sua boca e vai os consumir. As testemunhas terão poder dado por Deus para vencer todos aqueles que se opõem, até que se cumpra o tempo delas. Então ela vai vir pregando. Você vai ter duas opções, aqueles que ficarem. Ou você aceita o Evangelho do Reino, a mensagem das testemunhas, ou você aceita a marca da besta, do anticristo. Se você aceitar a marca do anticristo, você está aceitando a sua condenação eterna. Se você aceitar o Evangelho do Reino, a mensagem das testemunhas, você vai estar aceitando o reino de Deus sobre a tua vida, e uma grande perseguição virá sobre ti. Tão perseguição tão grande que ninguém nunca sofreu. Então, irmãos, é uma coisa meio que não vai ser tão fácil para aqueles que ficarem. Não vai ser algo tão bom, prazeroso para aqueles que ficarem. Eu entendo que quando a igreja for arrebatada, nós iremos subir e o Espírito Santo de Deus, o Consolador, irá subir. O mundo será regido pelo anticristo. Acredito também que o Espírito de Deus estará sobre a terra, mas não como nos dias de hoje, que está sobre nossa vida, e nos dá força.
para suportar as pequenas provações que passamos, as pequenas perseguições que passamos. Por que eu falo pequenas? Porque, em vista do que virá, isso não é nada. Pode até ser que entenda, sobre as duas testemunhas estará o Espírito de Deus, a autoridade. Mas sobre os povos, irmãos, porque a promessa do Consolador foi feita para a igreja do Senhor, foi feita para a noiva de Jesus, para aqueles que aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, cumprindo com a justiça divina. Então o Senhor enviará o Consolador. Então não vejo o Espírito Santo ajudando, auxiliando alguém que seja, até porque todas as coisas estarão reveladas já aos olhos humanos. Hoje nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para nos aconselhar, mas naquele dia todos os olhos humanos vão ver que verdadeiramente Jesus veio, que verdadeiramente Jesus é o Messias, que verdadeiramente aquilo que nós pregamos é verdade. Então você vai ter que acreditar com a sua própria força, você vai ter que aceitar com a sua própria força. Não vai ser tão simples assim. Por isso que é bem-aventurado aqueles que não veem, que não viram e nem ouviram. Nós estamos aqui, quem viu Jesus aqui? Quem viu? Mas nós cremos na sua palavra, que dá testemunho de Cristo. Então nós cremos, mesmo sem ver, nós acreditamos, porque nós estamos aqui. Então bem-aventurados somos nós. Glória, glória a Deus. Bem-aventurado é você. Aleluia. As bem-aventuranças, os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram, eles serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Há quem diga que as duas testemunhas são pessoas, né? Irmãos, tem linha de pensamento, de ensinamento doutrinário, que ensina que essas duas testemunhas é uma profecia alegórica, que se interpreta de forma alegórica. Lembra que no primeiro culto nós falamos sobre interpretação alegórica e interpretação literal? Ou seja, essa profecia ela é alegórica. Alguns acreditam, né, que tem um sentido alegórico. Porém, lá em Malaquias, abre alguém aí, Malaquias 4:5, vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Malaquias 4:5. Vai dizer aí, irmãos. Vê aí quem achou. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Amém? Veja que é uma profecia do profeta Malaquias, que diz que o Senhor enviará o profeta Elias antes que venha o grande dia do... O que nós aprendemos quando se fala do grande dia do Senhor? Que é? É o grande dia do Senhor, é o dia que Jesus voltará. Isso. É o grande dia do Senhor. É a época, a geração da grande tribulação. É comparado com o grande dia do Senhor, o dia mau. Senhor é. Então antes que o dia do Senhor chegue, há uma profecia no livro de Malaquias que Deus enviará o profeta Elias. Só que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui, irmãos, porque eu acredito da forma literal. Porque todos os estudos de todos os teólogos que estudam a Bíblia e pesquisam, todos concordam em uma coisa só: que o profeta Elias é uma das duas testemunhas que virá. Isso ninguém tem dúvida. Deus enviará o profeta Elias. Glória a Deus. Aí o que acontece?
Aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, como que Deus vai enviar o profeta Elias? Temos que tomar cuidado porque isso pode dar razão aos espíritas de Allan Kardec, né? Onde eles pegam a doutrina da reencarnação. Só que entenda uma coisa, reencarnação, irmãos, é quando uma pessoa morre e o espírito dessa pessoa reencarna em outra pessoa, ou em outro ser, ou daqui a não sei quantos anos, né? Só que nesse caso aqui, o profeta Elias, se nós formos buscar sobre a história deles, nós vamos ver que o profeta Elias, ele foi arrebatado no redemoinho até o céu. E a Bíblia vai dizer que ao homem estava predestinado a morrer uma só vez, depois sai do seu juízo. Ou seja, Elias, ele não morreu até hoje. Elias, ele foi arrebatado. Ou seja, ele está lá com o Senhor no céu, vivo. Aí você pode dizer, mas pastor, passou-se mais de 2000 anos, ele deve estar já velho. Na presença de Deus, o homem e a mulher não envelhecem, porque o seu corpo é transformado. Aleluia! Então, ou seja, o profeta Elias, você vê como Deus ele é cuidadoso para cumprir a sua promessa, fazendo de forma que não venha dar razão às secas. Porque muitos poderiam usar esse texto aqui e falar, tá vendo? Por isso que eu acredito na reencarnação, ou seja, o profeta Elias, ele não morreu, ele está vivo. Ele está guardado com o Senhor. Entenda uma coisa, o profeta Elias é um dos profetas de grande relevância para o povo judeu. E quem lembra que foi falado aqui, que a grande tribulação, ela é especial para o povo judeu, para que o povo judeu se converta e aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador, como Messias, porque se não aceitar a Cristo como Messias, é impossível entrar no céu, herdar a salvação. Então o profeta Elias, ele é uma das duas testemunhas que virá pregar na grande tribulação. Glória a Deus. Deus enviará aos judeus o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Né? Alguém pode até responder, Elias já veio através de João Batista. Mas o que estava sobre João Batista não era o espírito de Elias. Tem uma coisa, a Bíblia vai dizer, o que estava sobre João Batista era o dom de Elias. O mesmo dom que Elias tinha, que estava em Elias, estava sobre João Batista. E não o espírito de João Batista. Vamos lá, onde eu parei aqui. E não a reencarnação, o que é impossível segundo a Bíblia, ou seja, a doutrina de reencarnação é impossível segundo a Bíblia. Também o Senhor Jesus afirma que Elias ainda não morreu e virá para restaurar todas as coisas. São Mateus 17, verso 11. O que está escrito aí, irmãos? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, ou seja, irmãos, entendemos que a profecia sobre as duas testemunhas não é alegórica, é literal. Serão duas testemunhas, serão duas pessoas, e uma delas nós já aprendemos que é Elias. A primeira testemunha, como nós lemos aí, como foi lido aí em Malaquias, né? O profeta Elias, ele foi arrebatado em vida, por isso ainda não morreu. Você pode ler a história de Elias no livro de 2 Reis, né, no capítulo 2, 11. Lê aí, Ivan, para não ficar só nas minhas palavras, achou? 2 Reis 2, 11. Quem achou? Só para não ficar nas minhas palavras. 2, 11? É. E outro vai ler, abre a Bíblia também em 17, verso 3. Mateus 17, verso 3. Sucedeu que indo elas andando e falando, eis que 2 Reis 2, 11. Vem. E sucedeu
sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou Glória a e Deus. voou. E Elias subiu ao céu e um redemoinho. Amém? Elias morreu? Elias morreu? Não. Elias foi Arrebatado. arrebatado. Também o profeta Elias apareceu na transfiguração de Cristo, junto com Moisés, onde Elias representava a profecia no Velho Testamento e apontava a vinda de Cristo em glória. São Mateus 17:3, lê aí. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando. Amém? O profeta Elias fez muitos milagres e que as duas testemunhas também vão fazer. Quem tem o poder de fechar o céu? Qual foi o profeta que foi diante de Acabe e profetizou e disse que não vai chover e não choveu? O profeta Elias. Então, ou seja, as duas testemunhas terão o poder de fechar o céu de forma que não chova. O profeta Elias. Nós temos também, irmãos, aqui uma segunda hipótese, né? Que seja Enoque, outra pessoa que foi arrebatada, né? Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, assim como Elias. Mas entenda uma coisa, eu ainda não acredito que uma das testemunhas seja Enoque, porque Enoque é uma figura típica da igreja. Ele veio antes do povo judeu. Então Enoque para o povo de Israel não é uma figura muito importante. Já para a igreja é importante porque nós aprendemos com Enoque. Veja que a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. E Enoque foi arrebatado porque andava com Deus. A igreja hoje, ela anda com Deus. E é por isso que a igreja ela vai ser arrebatada. Porque só pode ser arrebatado aqueles que andam com Deus. Agora eu quero abrir aqui um parênteses aqui, deixar um pouquinho esse estudo de fora. Enoque foi um homem tão temente a Deus, que ele andou com Deus de tal forma que ele foi arrebatado. Por quê, irmãos? Ele era diferente, ele era separado. A igreja, ela vai ser arrebatada porque ela tem a mesma característica de Enoque. A igreja são pessoas que andam com Deus, são pessoas que se diferenciam de Deus. Se você parar para ver na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, todos aqueles homens e mulheres que foram consagrados, que foram ali, estão servindo de exemplo, eles foram ali abençoados por Deus, foram ali pessoas usadas por Deus, foram pessoas que se destacavam, que era diferente das demais, era diferente dos ímpios, andava de forma diferente, pensava de forma diferente, agia de forma diferente, se portava de forma diferente, se trajava de forma diferente. Você não vê Daniel no meio da Babilônia, andando como os babilônicos, se vestindo como os babilônicos, comendo o que os babilônicos comiam, falando como os babilônicos falavam. Você não vê. Você não vê Sadraque, você não vê Mesaque e Abednego andando como a Babilônia. Você não vê Noé recebendo o livramento de Deus, andando como o mundo naquela época andava. Você não vê. Nenhum desses profetas, profeta Elias, profeta Eliseu, João Batista, os apóstolos, todos os homens, todos aqueles que hoje a Bíblia faz referência dele, eles andavam diferente, eles eram diferentes. A igreja tem que ser diferente. Hoje, irmãos, é difícil você olhar para os crentes e ver diferença. Hoje é difícil você ver um crente e acreditar que aquela pessoa é crente. Porque antigamente você andava na rua, era fácil você identificar um crente. A gente era apontado. Ali é um crente, vai andando ali, é
levantado. Porque tinha diferença, irmãos. O crente ele tem que ser diferente do mundo, sim. O crente não pode se vestir como o mundo se veste, não, irmão. O crente não pode andar como o mundo anda, não. Isso é mentira do diabo. Hoje em dia você anda na igreja, você não sabe mais distinguir quem é crente. As mulheres não estão mais se portando como mulheres cristãs. Os homens não estão mais se portando como homens cristãos. Mas todos dizem quem é crente. É crente porque vai para a igreja. É crente porque louva. É crente porque prega. Não, irmãos. O cristão santificado, ele sabe que ele tem que ser diferente. Ele tem que ser, Deus tem que ser glorificado na vida dele. Sabe como Deus pode ser glorificado na tua vida, irmã? Através da sua postura, através do seu comportamento. Aonde você chegar, você vai ser diferente. Deus vai ser glorificado através de você. Deus vai ser glorificado, meu irmão, através de você, porque você se comporta diferente, porque você se veste diferente, porque você fala diferente, porque você pensa diferente. O crente é aquele que vai na contramão do mundo. O cristão é aquele que, enquanto o mundo está indo para cá, você está indo para lá. O crente é taxado muitas vezes de salgado, de fanático, mas é desses que Deus gosta, porque está incomodando, está fazendo a diferença. Para a igreja do arrebatamento é a igreja que anda com Deus, e não tem ninguém que ande com Deus que ande como Jezabel, Pombagira, qualquer coisa que seja aí no mundo. Não tem crente que anda de qualquer maneira, não, irmãos. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Ao invés do homem, ao invés da mulher tomar a Cristo como exemplo, os apóstolos estão tomando esses artistas gospels aí como exemplo. Você é diferente, meu irmão. Você é diferente, meu irmão. Aonde você chegar, as pessoas têm que ver Cristo na tua vida. Aonde você chegar, você tem que causar a diferença. Aleluia, glória a Deus. Deus não te chamou para ser pisado, não. Deus não te chamou para você ser mais um no meio dessa multidão, não. Deus te chamou para ser diferente. Glória a Deus. Quem anda com Deus pensa diferente. Quem anda com Deus fala, até o seu linguajar é diferente. Quem anda com Deus não vê qualquer coisa, não assiste qualquer coisa. Quem anda com Deus não trata a esposa de qualquer maneira, não trata o esposo de qualquer maneira. Quem anda com Deus não anda de qualquer jeito. É diferente. E só vai ser arrebatado aqueles que verdadeiramente andam com Deus. E aí? O que as pessoas dizem de você? Por quê? Eu vejo muita gente dizendo, não importa o que pensam de você, o que digam de você. Eu vou trazer um pregador aqui para falar. Eu vou trazer alguém para ministrar a palavra aqui que anda de qualquer maneira, que fala palavrão, que xinga, que fofoca. Vamos ver se as pessoas vão aceitar a palavra dele. Não aceita, irmão. Você como um representante do Evangelho, meu irmão, você como representante do Evangelho, você não pode andar de qualquer jeito. As pessoas têm que glorificar a Deus através da tua vida. Glória a Deus. Importa-se o que vão falar de você, sim. Importa-se o que vão pensar de você, porque você não está representando. Não é um time de futebol, não é uma escola, não é um emprego. Você está representando o Evangelho de Cristo. Você está representando a Cristo. Aleluia. Você é um representante de Deus nessa terra. Você não é qualquer um. O que está sobre a tua vida é uma responsabilidade muito grande. Você que é um ministro de Deus, você que é uma pregadora, irmã, você que é um pregador. Se você não tiver um bom testemunho lá fora, quando você estiver pregando aqui dentro, chegar aquela pessoa que te conhece, ela vai olhar para você que esse daí fecha o coração para a palavra. Nós temos que tomar cuidado porque nós estamos em volta de uma grande testemunha. E o diabo ele está ali a todo momento, só esperando uma brechinha, Gabriel, para te apontar, para te acusar.
para te pisar, como eu já fui apontado. Você é um cristão, você é um homem, você anda com Deus, você é uma mulher, você anda com Deus, não ande de qualquer maneira, meu. Não ande de qualquer jeito, ande como um crente, ande como um servo de Deus, ande como uma serva de Deus. Seja diferente. Vamos lá, vamos continuando. Enoque. Nós paramos aonde? Hã? Segunda Reis, né? Nós estávamos falando sobre Enoque, né? Enoque também foi arrebatado. Vamos lá, Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, assim como Elias foi arrebatado, antes do cativeiro babilônico. O motivo de nós apresentarmos esses três nomes, ou seja, Elias, Moisés e Enoque, é porque não queremos afirmar nada e sim dar algo para o leitor ter maiores conhecimentos sobre o assunto. Mas uma coisa a Bíblia deixa muito clara: uma das duas testemunhas é o profeta Elias. A outra testemunha, irmãos, que eu vou falar para os irmãos que você pode analisar esse texto aí, pesquisar mais, e você vai ter um entendimento melhor. Porque entre Enoque e Moisés ainda há uma dificuldade de entender dessas duas testemunhas. Porque a outra testemunha, é o que eu mais acredito que seja Moisés. Por quê? Porque quem teve o poder de transformar água em sangue? Moisés. Quem teve o poder de lançar as pragas sobre o Egito? Moisés. Aí você pode dizer, mas pastor, Moisés morreu. Sim, Moisés morreu. Mas mostra para mim na Bíblia, irmão, qual foi o outro povo fora de Moisés que o diabo lutou para levar? Hã? Isso. Hã? Teve algum outro povo que o diabo lutou para levar? A Bíblia vai dizer que quando Moisés morreu lá em cima do monte, veja só isso aqui, porque também não dá acesso a dizer que é reencarnação. Veja só, quando Moisés morre, a Bíblia vai dizer, o livro de Judas também vai dizer que um anjo pelejou, o diabo pelejou contra o anjo do Senhor pelo corpo de Moisés. E Deus não permitiu que o diabo tocasse o corpo de Moisés. E o corpo de Moisés não foi encontrado. A Bíblia diz que o corpo de Moisés foi levado. E aí, irmãos, quando Deus ele leva o corpo de Moisés e ele conserva o corpo dele, não permitindo que o corpo dele entre em estado de putrefação, Deus ele tem o poder de ressuscitar novamente Moisés. E aí não é reencarnação, é ressurreição. Porque dentro da Bíblia nós vemos testemunhos de ressurreição. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou. Lázaro, 4 dias morto. Imagine só um corpo com 4 dias de morto. Será que estava podre o corpo? E o que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. Quando o corpo ele é ressuscitado, isso chama-se ressurreição e não reencarnação. Que é o mesmo corpo, a mesma alma e o mesmo espírito. E Deus ele pode pegar o corpo de Moisés e guardar, conservar. Ok, irmãos, aqui é o plano, mas fora daqui, Deus ele faz o que ele quer. E a Bíblia é bem clara que essas testemunhas elas terão o poder de fechar o céu, terão o poder de transformar água em sangue e de lançar as pragas quantas vezes eles quiserem. E os dois profetas que eu vejo que teve esse poder foi Elias e Moisés. E esses dois profetas são os profetas mais importantes para a nação judaica, para o povo de Israel. Se esses dois profetas virem pregar, é muito
não aceitar a palavra. Então, veja, essas duas testemunhas terão esse poder e farão esses sinais durante a grande tribulação. Muitos vão se converter, muitos vão aceitar o evangelho do reino, só que muitos também não vão aceitar. E à medida que eles for pregando, aí a Bíblia vai dizer, quando este evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Veja que na Bíblia nós vemos, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, vai dizer que essas duas testemunhas, quando ela terminar de pregar, elas vão ser mortas. A besta que sobe do abismo pelejará contra as duas testemunhas e vencerá e a matará. E o seu corpo estará estiado, exposto em praça, aonde todo mundo verá, todo mundo. Agora imagine só o profeta, o apóstolo João tendo essa visão, naquela época que não existia nem energia, nem luz, não tinha tecnologia nenhuma. Como que todo mundo, o globo terrestre, todas as nações, poderão ver ao mesmo tempo os corpos mortos em praça? Porque esta profecia não era para aquele tempo, mas para o tempo de hoje. Porque a única forma de todo mundo ver um corpo ou qualquer outro acontecimento ao mesmo tempo é através da ciência que está avançada hoje, através da internet, através da televisão, das mídias. Então, tudo que acontece em um determinado lugar, todo mundo pode ver ao mesmo tempo. Foi isso que João viu. Então nós entendemos que esta profecia é uma profecia para a grande tribulação, para o futuro. E a única forma, irmãos, do judeu ortodoxo, do judeu aceitar, é ter esses dois profetas de grande relevância, ou dois profetas que têm o mesmo dom que eles. Mas eu acredito, irmãos, nesta palavra como de forma literal, ou seja, eu acredito sim, como porque Jesus disse que Elias virá para restaurar, para converter o coração de pais e filhos. Até hoje isso não se cumpriu. É como se fosse namoro que vai ressuscitar novamente. Isso, eles vão ser ressuscitados e vão ser levados aos céus. Então, irmãos, as duas testemunhas, do meu ponto de vista,